Módulo 8, vídeo 3, coordenação da equipe. Aqui nós vamos falar de dois profissionais que são fundamentais para a construção e criação de uma ópera, que é o diretor técnico e o diretor de palco. Mas antes de eu falar deles, eu vou falar sobre uma coisa que dá muita confusão, que são a mesma identificação no teatro de prosa, no teatro falado. No teatro falado, o diretor técnico e o diretor de palco, muitas vezes eles são a mesma pessoa. É um profissional que acompanhou todos os ensaios, que coordena a equipe, que está lá operando o espetáculo também e que fica rodando ali pelo palco, que qualquer problema ele está ali. Então, o diretor técnico e o diretor de palco quase são sinônimos no teatro falado. Na ópera, não. Eles são completamente diferentes e têm funções diferentes. O diretor técnico, em geral, não necessariamente, cada teatro tem o seu diretor técnico, que é uma pessoa que está acostumada com aquele teatro, com aquela caixa cênica, com aqueles recursos técnicos que aquele teatro pode oferecer e que recebe todas as produções e facilita as montagens, dá soluções para o cenógrafo ou para o cenotécnico quando querem resolver algum problema. Então, o diretor técnico, ele em geral, ele é da casa. E o diretor de palco pode ser da casa ou não, é um profissional que faz um outro trabalho. Ópera não é igual teatro e musical, que você ensaia meses antes. Ópera, os ensaios, nós temos na verdade poucos ensaios para um espetáculo tão complexo como é uma ópera. Então, você precisa de alguém que dê as deixas para todo mundo. Não tem como os técnicos saberem e decorarem a música e saberem aquilo tudo. É muito específico, muito técnico. Então você precisa de um profissional que se chama o diretor de palco ou stage manager, que é aquela pessoa que vai sentar numa cadeira. Em geral, o stage manager trabalha numa das coxias, que tem uma visão lateral do palco direta, e 2 monitores. Um monitor no maestro, com uma câmera que fica no fosso, de frente para o maestro, então você tem todos os gestos e as entradas musicais que o maestro está dando para a orquestra ou para os cantores, e uma câmera que está lá, normalmente debaixo do primeiro andar, escondidinha na plateia, filmando o palco de frente. Então você tem a visão de frente do palco, a lateral, e a visão do maestro com as deixas musicais. Por quê? Como eu falei que não tem tempo suficiente de ensaio para todo técnico decorar tudo, você precisa de uma pessoa que dê as deixas. Então o stage manager, em geral, ele é um músico ou alguém que seja capaz de seguir uma partitura. Em geral, você pega a canto e piano, que é uma partitura que é a redução da orquestra para o piano e com todas as partes cantadas, eu tenho um exemplo aqui. E na canto e piano você tem o stage manager também acompanha desde o primeiro ensaio de cena, para ele entendendo o espetáculo, entendendo as cenas, entendendo o que acontece com cada cena e com cada mudança de espetáculo. Então o stage manager é na verdade quem comanda o show inteiro, a ópera inteira. É o stage manager que manda o maestro descer pro fosso, é o stage manager que dá a luz do maestro, a luz vermelhinha ou branca, que pisca para avisar, agora tá tudo pronto aqui, você pode começar. E o stage manager tem que ter esse controle total de tudo que entra e sai no palco. Ele que dá essas deixas. Então, por mais que o diretor técnico esteja ali também, supervisionando toda a sua equipe do teatro ou contratada para operar o espetáculo, é o stage manager quem dá todas as deixas. Então aqui, por exemplo, você tem uma partitura de uma ópera, Werther nesse caso. Então, preset, uma coisa que vocês têm que entender, esse conceito, o que é o preset? Antes de começar, quando a cortina abrir, seja no primeiro, no segundo, no terceiro ato, quarto, se houver, como que o palco tem que estar? O que tem que estar aparecendo dentro do palco? Isso se chama preset. Como o palco tem que estar montado para você começar o espetáculo ou aquele ato. Então, você tem... O stage manager pode dar deixas... Pode dar não, ele dá deixas de cenário todas. E ele pode dar ou não deixas de luz também. Às vezes, depende muito com que iluminador ou com que operador você está trabalhando. Alguns
sabem ler partitura, outros não. Alguns conseguem operar o espetáculo sem a ajuda do stage manager, outros às vezes pedem, não, uma luz ou outra que tem que ser muito na música e não no visual, então que é um efeito especial que o diretor quer. Então o iluminador ou o técnico operador vem e fala, olha, esse momento aqui, essa luz eu preciso que você me dê. Então o stage manager vai lá e anota na partitura aqui o de luz. Então você tem aqui, ó, o stage manager trabalha da seguinte maneira: você vai seguindo a partitura e controlando esses três, o maestro, o monitor de frente e o lado do palco, e você vai seguindo a música e dando as deixas. Então aqui, ó, nessa partitura, cada papelzinho desse laranja é uma mudança de cenário que o stage manager deu. E além disso, você tem as mudanças de luz. Então, preset, luz 1. Aqui, atenção para abrir a cortina. Aqui, cortina vai no exato momento que tem que começar a movimentar. Às vezes, e aí, luz 3, enfim, você vai dando todas as mudanças de cenário. E às vezes são complexas ou não, você dá um prepara para a técnica, olha, agora vai ter aquela mudança gigante de cenário. E uma outra coisa que vocês têm que entender é um conceito de mudança em cena aberta e mudança em cena fechada. Quando a gente fala mudança em cena fechada, é porque a cortina fecha ou uma parede do cenário que está bem numa das primeiras varas desce, e às vezes tem uma cena pequena da ópera ou do espetáculo acontecendo ali no proscênio, ali na frente, enquanto dali para trás está acontecendo uma grande mudança de cenário. Mas isso tudo, quando o técnico operador vai te perguntar, ele fala assim, mas é mudança em cena aberta ou não? Então é isso que ele quer dizer, vai aparecer a mudança de cena para o público vê essa ação acontecendo ou o público não vê. Lógico que quando o público não vê é muito mais fácil para os técnicos, porque eles têm mais liberdade, apesar de ter que ser tudo silencioso, mas eles podem entrar, mexer, deixar tudo pronto. Quando é em cena aberta, ou seja, quando a cortina fica aberta, não desce nada na frente e as coisas estão se movimentando, você tem que às vezes treinar mais com os técnicos para que eles possam fazer toda essa movimentação sem aparecer, porque sempre a ideia é que o público não veja os segredos e como a gente faz para que tudo se transforme daquela maneira durante o espetáculo no palco. Então, o stage manager é um trabalho muito especializado na ópera. E ele é completamente diferente do diretor técnico. Além disso, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que é de extrema importância que vocês tenham esses profissionais. Lógico, nem toda ópera é grande o suficiente para você ter um monte de aderecista, para você ter operador de maquinista, enfim. Vai depender do teu espetáculo, do tamanho do seu espetáculo, das necessidades daquele projeto. Tem projeto que não tem objeto de cena nenhum, então você não vai precisar de um aderecista. Mas, em geral, é muito bom começar a acostumar, mesmo em produções pequenas, a ter um stage manager, ter alguém que comande aquele espetáculo, porque faz muita diferença. Aliás, a diferença que você vê, às vezes, num espetáculo de um amador ou de um profissional é justamente a equipe técnica que pode dar essa limpeza no espetáculo. Você fazer as coisas de uma maneira que não parece que as coisas estão sendo manipuladas. E a técnica é realmente uma ala do teatro e uma série de profissionais que têm um amor gigante pelo palco e que se entregam completamente para que outros brilhem. Então, enfim, era isso, e esses dois profissionais na ópera são realmente fundamentais. Muito obrigada.